convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13 e 14. João 16, 13 e 14. A graça e a paz esteja sobre a vida de todos, amém? Uma boa noite. Eu não vi alguns aí, sintam-se cumprimentados, amém? Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, a nós, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Ah, querido Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Meu Deus, como é bom te adorar, te louvar, te exaltar, Pai. Senhor, obrigado por nesta noite estarmos aqui, Deus. Nós poderíamos estar em tantos lugares, Pai, mas nós escolhemos estar na casa do Senhor. E meu Deus, aqueles que escolhem o Senhor jamais voltam para os seus lares da mesma forma. A boa parte nós escolhemos, que é estar aos pés do Senhor. E meu Deus, aqueles que escolhem essa boa parte, eles são vistos pelo Senhor com olhos diferentes, Pai. E eu agradeço a Ti, por cada um que aqui está nesta noite, por aqueles que estão nos ouvindo e não nos vendo. Meu Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite, nesse assunto que envolve o Espírito Santo. Meu Pai, que o Senhor encontre cada coração nesta noite como uma terra fértil, para que essa semente que cair lá, ela possa germinar e produzir muitos frutos, e não só produzir, mas que esses frutos cresçam e permaneçam na vida de cada um de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, eu estou aqui na total dependência do Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, me conduza em todo o tempo, do teu jeito e da tua maneira. Eu sou e quero ser sempre um instrumento teu. Usa-me do teu jeito e da tua maneira. Fala com cada um de uma maneira com que cada um possa compreender e receber a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. No sábado passado eu falei um pouquinho, sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu abordei esse assunto e eu não tive tempo de concluir esse assunto no sábado passado, não consegui falar tudo o que eu gostaria de falar. Então eu quero voltar nessa noite um pouquinho mais sobre esse tema, dirigidos pelo Espírito Santo. Eu quero ainda tratar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes de entrarmos especificamente nisso, na quarta-feira nós nos reunimos aqui e eu falei um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e trouxe algumas características que nos revelam e nos mostram que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um sopro, ele não é algo que vem sobre nós de vez em quando, mas que ele é uma pessoa e que interage comigo e com você o tempo todo, ou quer interagir comigo e com você o tempo todo. E não só uma pessoa, mas uma pessoa muito capacitada por Deus. Nós falamos que ele tinha uma inteligência, que ele tinha vontades e que ele também tinha emoções. E isso faz dele uma personalidade ou uma pessoa. Amém? E eu quero nessa noite começar falando para você algo muito importante que eu e você precisamos entender. Para que o Espírito Santo venha habitar na minha vida e na sua vida, ele precisa encontrar espaço na minha vida e na sua vida para que ele possa entrar.
Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso primeiramente me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso me esvaziar dos meus conceitos, das minhas opiniões, dos meus posicionamentos. Eu preciso me esvaziar das minhas axiologias, dos meus preconceitos, de tudo isso. Isso precisa sair de mim, para que o Espírito Santo ele possa então entrar na minha vida, e não só entrar na minha vida, habitar em mim, mas colocar em mim, dentro de mim, os valores dele, a santidade dele e os princípios dele. Então, muitas vezes, eu poderia até usar aqui o exemplo que eu usei da casa, Se nós formos morar em uma casa, e quando nós chegarmos nessa casa, com a nossa mudança, e essa casa estiver cheia de móveis, abarrotada de coisas lá dentro, como que nós vamos conseguir colocar as nossas coisas dentro dessa casa? É possível? Não. Então, para que as minhas coisas entrem dentro dessa casa nova, é necessário que aquelas coisas velhas saiam, para que as minhas coisas entrem. Assim é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele está vindo com novidade de vida, ele está vindo com coisas boas, coisas grandes, com conceitos, princípios, valores, santidade, e tudo isso ele quer trazer e colocar dentro de mim e de você. Mas como ele vai colocar isso dentro de mim e de você, se já tem ali dentro um monte de coisas velhas, minha e tua, conceitos, opiniões, coisas que a resistência do velho homem, da velha mulher, que não permite de forma nenhuma que o Espírito Santo possa colocar ali dentro isso. E nessa noite você precisa entender, tem que haver um esvaziar de nós mesmos, para que eu seja dirigido pelo Espírito Santo. Não há mais a minha opinião. A partir dali, a opinião é de quem? Do Espírito Santo. A partir dali, os princípios já não são mais os meus, eles são do Espírito Santo, porque é Ele quem habita dentro de mim. Aliás, Ele veio habitar dentro de mim com esse propósito: colocar em mim e você valores e princípios do céu e não da terra. Senão não valeria a pena de forma alguma o Espírito Santo vir habitar em mim e você. Conceitos da terra, eu e você já estamos cheios, está sobrando. O que eu e você precisamos é de conceitos, valores, princípios, santidade do céu. É isso que tem faltado. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, eu preciso me esvaziar. Senão, querido, o que vai acontecer na minha e na sua vida é o que acontece na vida de muitos crentes. Uma vida completamente religiosa, sem mudança nenhuma, sem transformação alguma. Talvez aqui, nesse momento, você já encontre respostas para você, do porquê é que a sua vida não muda, mesmo depois que você se converteu, que você entregou a sua vida para Jesus. Talvez você entregou a sua vida para Jesus, mas Jesus ainda não conseguiu entrar aí dentro, porque você não consegue se esvaziar de você mesmo. E Ele está esperando você se esvaziar de você mesmo, para que Ele possa entrar com tudo que é dele aí dentro. Acredite, meu irmão, não tem outro jeito. Então, muitos de nós falamos como crentes, nos vestimos como crente, conhecemos a Bíblia, recitamos versículos bíblicos para tudo quanto é lado aí,
mas aqui dentro estamos completamente vazios de Deus. E escute, o que muda a minha vida e o que muda a sua vida não é conhecer a Bíblia. O que muda a minha vida e a sua vida é praticar o que está escrito na Bíblia. Entende, meu irmão? Se a Bíblia está dizendo não matarás e você conhece essa verdade, não matarás, mas você mata, não adianta nada. Então é isso que nós precisamos entender sobre essa verdade que eu quero que você nessa noite compreenda um pouco mais, por ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Para que eu tenha a minha vida dirigida pelo Espírito Santo, é necessário um esvaziar de mim mesmo. É por isso que quando você pega alguém cheio do Espírito, mas alguém cheio do Espírito mesmo, não há vontade nenhuma dele ali. É alguém que tem uma vida de negação própria. Ninguém nem consegue entender, sabe? Tem pessoas que não conseguem, elas até questionam. Ela fala assim, mas eu não acredito que você encontre prazer em viver essa vida. Acredite, meu irmão, quando nós olhamos para Jesus indo para a cruz do Calvário, muitos de nós choramos, porque nós estamos vendo um homem sendo esmagado e massacrado. E o fato de nós vermos um homem sendo esmagado e massacrado faz com que eu e você nos sensibilize daquilo. Mas acredite, enquanto Jesus estava passando pela cruz, dentro dele bradava, porque ele estava a caminho do encontro perfeito com o Pai Celestial, querido. E eu te garanto, o que Jesus estava enxergando está muito longe do que eu e você podemos enxergar. É isso que eu quero que você entenda. Eu poderia usar vários exemplos aqui. Por exemplo, nós temos um homem na Bíblia chamado Estevão. E a Bíblia fala que Estevão, ele morreu apedrejado. Mas enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, o que ele dizia? Senhor, manda fogo do céu e consome todos eles. Queima aqui, fulmina ele na minha frente. Não. Ele dizia coisas diferentes. Ele fala, Pai, perdoa eles. Porque ele estava enxergando coisas, querido, que eu e você não estamos enxergando. Porque talvez nós estamos muito cheios de nós mesmos. E enquanto nós não formos cheios do Espírito, infelizmente, nós viveremos mais na carne, dirigidos pela carne, do que dirigidos pelo Espírito. Amém? E eu separei aqui 3 coisas que eu quero falar rapidamente com você, ainda dentro desse assunto. E eu quero voltar lá para João 16:13. Amém? João 16:13. E ele fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Primeiro ponto, ele os guiará a toda verdade. Diga, o Espírito Santo, ele quer me guiar a toda verdade. E para explicar melhor esse ponto aqui, eu gostaria de usar João 8:32. João 8:32 e 33. Esses 2 versículos aqui, para entrar um pouquinho mais dentro ele os guiará a toda a verdade. Ele diz assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha que interessante. Jesus está dizendo aqui, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas no versículo 33, existe uma outra resposta aqui. E eles dizem assim, ó: e eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Irmãos, deixa eu destacar uma coisa aqui muito importante. Na verdade, cada vez mais eu percebo algo muito sério crescendo dentro do coração
dos cristãos. Eu não estou falando do coração das pessoas do mundo. Eu estou falando dentro do coração dos cristãos. E o que está crescendo tão sério assim, pastor, dentro do coração de um crente? Argumentos. Diga, argumentos. Meu irmão, cada vez mais eu vejo o crente crescendo em argumentos. Para tudo ele tem um argumento. Ele tem um argumento. Agora, escute bem o que eu vou dizer para você agora, e guarde isso, por favor. Se você tiver que guardar alguma coisa do que eu estou falando aqui nessa noite, talvez essa seja a mais importante delas. Enquanto você tiver dentro de você argumentos, não haverá espaço na sua vida para o arrependimento. Pessoas que têm argumentos são pessoas que não se arrependem, porque elas se baseiam dentro de argumentos. Meu irmão, por que você... Porque, pastor, a minha vida não avança. Por que a sua vida não avança? Vamos analisar aqui. Você tem ido para a igreja? Então, pastor, é porque eu vivo uma vida muito cansada, tudo é muito difícil, sabe? Eu tenho uma luta diária todos os dias. Olha, isso para mim já é um argumento. Há dias atrás eu estava pregando aqui, contando para você a história de um irmãozinho que mora aqui na frente, nossa aqui, que ia numa igreja lá no Monte Serrate de manhã de bicicleta, adorar a Deus e voltava, e ia de tarde de novo adorar a Deus de bicicletinha e voltava. Ele talvez num dia de chuva tivesse argumento, mas ele não tinha. Ele pegava o guarda-chuva com a bicicletinha dele, ainda que sujasse de barro o paletó dele, porque acredite, ele pode sair agora. Agora Deus abençoou ele, hoje ele passou aqui à tarde. Deus abençoou ele, já está com uma mobilete elétrica já. Ele já não está mais com a bicicletinha, agora ele já está mais motorizadinho, coisa e tal, né? Deus já o abençoou, né? Mas ele passava aí de paletó e com guarda-chuvinha, e o barro ali jogando no... Mas ele poderia ter argumentos, mas ele não tinha, ele preferia não ter argumentos. Mas nós, queridos, temos muito argumentos. Assim como eu vejo quando Jesus estava dizendo aqui assim, conhecereis a verdade e a verdade vos... Meu irmão, existe duas verdades, a sua e a verdade de Deus. O problema é que a verdade de Deus nós não aceitamos. Nós temos a nossa verdade. Por que você não veio na reunião de oração ontem? Ela aconteceu aqui às 20 horas, das 20 às 22. Pode parar. Não é para mim que você tem que argumentar, é lá em cima que você tem que argumentar. Não é comigo que você tem que justificar, é com ele que você tem que justificar. E talvez se o seu argumento perante ele for tão convincente assim, amém. Do contrário, e querido, entenda, o problema dos cristãos hoje é esse, são argumentos em cima de argumentos. Eu não vou na igreja por causa do pastor, eu não vou na igreja por causa do irmão, eu não vou na igreja por causa do louvor, eu não vou na igreja porque eles pedem dízimo, eu não vou na igreja porque a igreja é grande, eu não vou na igreja porque ela é pequena, eu não vou na igreja porque ela tem ar-condicionado, eu não vou na igreja porque ela não tem ar-condicionado, eu não vou na igreja porque ela tem a parede preta, eu não vou na igreja porque ela tem a parede branca, eu não vou na igreja porque ela é azul, porque ela é amarela, porque ela é preta, irmão, tem de tudo que você pode imaginar, só não tem uma coisa: eu sou um pecador. E eu careço, necessito da graça e da misericórdia de Deus urgentemente sobre a minha vida. Porque eu não sei o meu último dia aqui na terra. Meu irmão, quando você permite o Espírito Santo te guiar a toda a verdade, e não a sua verdade, mas a verdade dele, a minha vida e a sua vida muda muito. Agora, preste bem atenção aqui numa outra coisa.
arrependimento sem mudança de vida não é arrependimento, é só uma crise de consciência. E é o que muitos crentes têm, crise de consciência. Meu Deus, eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Meu Deus, eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Meu Deus, eu não podia jamais fazer isso, mas amanhã está fazendo o quê? As mesmas coisas. Arrependimento, querido, é quando você deixa aquele caminho que você trilhava e entra num outro caminho e nunca mais volta para aquele caminho que você trilhava. Então você precisa analisar o arrependimento na vida de um homem, de uma mulher de Deus, tem que vir acompanhado de mudança. Eu roubava, hoje não rouba mais. Eu sonegava, hoje eu não sonego mais. Eu mentia muito, hoje eu não minto mais. Eu passava os outros para trás, hoje não, pelo contrário. Eu faço o oposto disso. Isso é arrependimento. Se nós pensarmos numa pessoa que teve uma crise muito grande de arrependimento, podemos pensar no próprio apóstolo Paulo. Um homem que, de perseguidor de crente, se arrepende daquela vida e se torna um crente e começa a pregar o evangelho e salvar vidas. Isso é uma conversão. Isso é uma mudança de rumo, de caminho na minha e na sua vida. E muitos de nós, irmãos, sabemos que temos crise de consciência, mas não de arrependimento. Porque quando olhamos, estamos fazendo as mesmas coisas. E eu não sei nessa noite o que é que você precisa tratar na sua vida aí. Mas talvez você esteja me ouvindo agora e pensando assim, realmente eu tenho tido algumas crises de consciência, pastor. E eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para dizer para você, isso precisa se transformar em arrependimento e não mais em crise de consciência. Eu sei que eu trato mal minha mãe, eu sei que eu trato mal meu pai, eu sei que eu trato mal os outros, mas o que eu tenho feito para que isso mude? Isso é só uma crise de consciência. O arrependimento é você voltar lá e reconhecer e pedir perdão para aquelas pessoas e mudar a sua conduta a partir dali com todas aquelas pessoas. Não adianta o tempo todo eu e você ficarmos orando. Escute isso. Não adianta o tempo todo eu e você ficarmos orando e orando a Deus, pedindo perdão pelo mesmo pecado, perdão pelo mesmo pecado, perdão pelo mesmo pecado. Nós ouvimos agora há pouco o Guilherme falando aqui sobre a vara da correção. E vai chegar um momento que a vara da correção vai acabar. E depois da vara da correção virá o machado, querido. Muitos de nós carregamos no nosso bolso pecados de estimação. E aonde nós vamos, nós levamos conosco. E você sabe do que eu estou falando. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e você fala assim, pastor, como que você sabe que eu carrego no meu bolso um pecado de estimação? Não sou eu que estou falando não, querido, é Deus mesmo. E talvez você carregue, goste, tem pecados que são de estimação, só você sabe que você os tem. E o Senhor nessa noite está dizendo, não adianta todos os dias você chorar na minha presença, pedindo perdão, mas 2 minutos depois está fazendo a mesma coisa. E já foi corrigido 1, 2, 10, 15, 20. Meu irmão, olhe, cuidado. Porque talvez pode vir o machado. E se o machado vier, meu irmão, você foi cortado. E certamente está sendo lançado fora. Por que correr esse risco? Amém? Então precisa haver arrependimento genuíno na minha vida, para que o Espírito Santo de Deus possa me ajudar a viver de uma outra forma. Tem que haver,
Preste atenção, meu irmão. Um cristão, um homem, uma mulher cheio de Deus, ele olha para a vida dele e ele reconhece o quanto ele é fraco, limitado, pecador e carece da graça e da misericórdia de Deus. E ele anda o tempo todo buscando o apoio do Espírito Santo, se esvaziando disso para que o Espírito Santo possa o encher. Do contrário, você vai continuar vivendo a mesma vida e praticando as mesmas práticas que você praticava anteriormente. Acredite, irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja há anos já e tem uma prática de vida como tinha antes, quando estavam no mundo. Porque muitos de nós estamos sempre preocupados com aquilo que está à nossa vista. Então eu estou preocupado com aquilo que os outros veem. Eu usava um tipo de roupa, agora eu sou crente, eu tenho que colocar uma outra roupa. Eu falava de um jeito, agora eu tenho que me policiar mais. É só com aquilo que está por fora e com o que está por dentro. Porque o que está por fora, meu irmão, tranquilamente você acaba enganando a você mesmo e aos outros. Agora com o que está por dentro, você não consegue enganar Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Sabe, às vezes pessoas me procuram e elas me procuram com questionamentos. E eu temo de falar a verdade. Porque eu temo de falar a verdade, por quê? Porque às vezes eu acredito que se eu falar a verdade mesmo, aquela pessoa não tem estrutura para aguentar ouvir a verdade. Mas Jesus fazia isso, irmãos. Como é que João Batista pregava? Filhinhos do papai, amados de Jesus, lindos de Deus, aleluia, todos maravilhosos. Não, era raça de víboras. Se eu falar isso aqui hoje, camburão da polícia encosta ali daqui meia hora, e os caras já vêm com algema e já falam: pode vir, campeão, está preso. Porque ninguém mais suporta ouvir a verdade, querido. Mas escute, só tem uma forma de você ser liberto: através da verdade. Sem a verdade, eu e você não somos libertos. Podemos nos vestir como crente, viver como crente, servir como crente, mas no dia do juízo final, não irmos para o lugar certo. Olha o que João 16,14 diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O segundo ponto que eu quero tratar nesta noite, de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, é: Ele me glorificará. Ele me glorificará. Veja, meus amados irmãos, esse versículo mostra claramente a humildade da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, querido, o propósito dele era um só, e é um só, e continua sendo um só. Adivinha qual é? Glorificar a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai fazer sempre com que tudo acabe onde? Em Cristo. Porque a glória é de Cristo, porque a glória pertence a Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Pessoas que são cheias do Espírito Santo,
automaticamente, de uma maneira involuntária, elas são motivadas, elas são levadas a tudo que elas fizerem, exaltar e glorificar o nome de ninguém. O Espírito Santo, olha, preste bem atenção, queridos. E olha, deixa eu só traçar um ponto aqui. Não com palavras, mas com a nossa vida. Porque glorificar com palavras é a coisa mais fácil que tem. É só nós colocarmos aqui uns instrumentos aqui, e uns irmãos tocando, e aí aquele som vai vindo, e você vai entrando na presença, e você começa: ah Deus, o Senhor é tão maravilhoso, ah Deus, eu vivo para o Senhor, ah Deus, eu quero tudo, ai Deus, me leva para o céu, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus. A questão não é aqui, a questão é quando aquela portinha de vidro ali abre, e você volta de novo para a sua rotina do dia a dia. Quem é você lá fora? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no teu emprego? Quem é você na tua vizinhança? Como você se posta? Como você se porta? Como você se comporta ali, né? Sabe, o Espírito Santo, se você procure, tenha esse cuidado. Você nunca vai ver o Espírito Santo se promover. A única coisa que o Espírito Santo faz é promover o nome de... Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante, bem importante, que eu quero que você entenda nessa noite. Então, se o Espírito Santo não se promove, mas ele só promove a Cristo, um homem e uma mulher muito cheio do Espírito Santo, ele tem que se promover. Diga para mim, quem tem que ser promovido? Pega aí, presta atenção aí no que eu quero te dizer, porque hoje em dia, eu vejo muitas pessoas se denominando cheios do Espírito Santo, e muitas vezes se colocando em lugares aí, né? E eu não vejo Jesus nisso. Então quer dizer que o Espírito Santo ali, ele não está tendo o propósito de glorificar a Cristo? Meu irmão, quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você vai se diminuir, para que Cristo se engrandeça através da tua vida. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que você vai chegar e vai falar assim: cara, você é fera. Ele vai dizer assim para você: eu? Eu sou um nada. Jesus é o fera. E muitas vezes, meu irmão, não é com palavras, é com a vida mesmo. É com a vida mesmo. Porque, como eu disse, falar é fácil, o difícil é viver. A sua vida glorifica Cristo? As tuas escolhas hoje glorificam a Cristo? A sua conduta hoje promove o nome de Jesus aqui na terra? Quando as pessoas olham para você, elas falam: Jesus Cristo existe, porque eu estou vendo Ele na vida desse irmão e dessa irmã. Ou elas estão vendo você e promovendo você? O meu ministério e o teu ministério é um só, meu irmão: promover o nome de Cristo. Senão, não faz sentido algum nós estarmos aqui. Se for para nós nos tornarmos mais uma igreja em Itupeva, mais uma placa para disputar pessoas aqui nessa cidade, não faz sentido nenhum para mim, e eu paro agora. Deus não me chamou para isso. Não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para fazer o nome dele conhecido, se possível, não usando palavras,
mas sim com a minha vida. E eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. A sua vida promove Cristo, a sua vida promove a Cristo, ela exalta a Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele faz isso, amém? E um terceiro e último ponto, diga graças a Deus. Faz assim, graças a Deus. Rapaz, não é possível, né? O pastor está com pegadinha aí, nesse último ponto dele, aleluia, né? Ele fala assim ainda lá no versículo 14, né, de João 16. Ele diz assim lá na parte B do versículo, ele fala assim, ó: receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Queridos, o Espírito Santo, ele vai receber de Jesus todas as coisas que envolvem o céu e vai nos tornar conhecidas, amém? Então, agora, como que o Espírito Santo vai fazer isso, pastor? Nós já falamos sobre isso de várias formas, né? Mas ainda eu quero usar mais uma base bíblica para que você compreenda também isso, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Olha lá. O próprio Espírito testemunha, em algumas versões ele fala, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa aqui é uma maneira do Espírito Santo falar comigo e com você. Como? Testificando, né? Confirmando no meu espírito. Então muitos de nós pensamos, e isso é algo que nós precisamos sim trabalhar, e muito, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, Deus falou comigo, e muitos de nós já pensamos assim, rapaz, Deus fala com ele, mas não fala comigo. Nossa, mas Deus fala com ele, e Deus fala com outro irmão, e o outro irmão vem e fala, Deus falou comigo. E aí você fica sentado no seu lugar e fala, rapaz, eu nunca ouvi a voz de Deus. Como será que Deus fala? Como que é Deus falando? Não, meu irmão, a maioria das vezes, o falar de Deus comigo e com você é quando testifica aqui dentro do meu e do seu coração. É o Espírito Santo testificando no meu espírito. É quando você lê uma passagem bíblica, por exemplo, e ela salta de dentro da Bíblia aos teus olhos, e você fala, uau, como assim? Peraí, né? Isso é demais. Eu achei muito legal. Um tempo atrás a gente foi fazer uma visita. Eu não me esqueço desse testemunho do Luciano. Nós fomos fazer uma visita na casa do Luciano e da Thaís, e ele falou que num certo dia ele chegou na casa dele e ele abriu a Bíblia, né? Ele abriu a Bíblia no Salmo 103, e ele começou a ler a Bíblia ali no comecinho do Salmo 103, e era uma enfermidade, né, Luciano? Havia uma enfermidade ali. Ele tinha recebido, acho que uma notícia de enfermidade, né, Luciano? E aí, ali no Salmo 103, a Bíblia falava assim, e Ele nos cura. E aí, Ele nos cura saltou aos olhos dele, e ele virou para Thaís e falou, Thaís, olha o que está escrito aqui, Ele nos cura, Ele está dizendo que Ele nos cura. E ele tomou posse daquela palavra para ele. Ele tomou posse daquela palavra e ele disse, se Ele nos cura, Ele vai nos curar, Ele vai me curar. E Deus fez a obra na vida dele, irmãos. Então nós precisamos entender, queridos, que muitas das vezes não vai vir uma voz audível aqui dizendo para você, faça tal coisa. Mas muitas vezes vai vir algo dentro de você, você vai lembrar de alguém. Liga para fulano, fala com Beltrano, não sei, talvez mande uma mensagem para alguém, e esse tipo de coisa, sabe, preste bem atenção, irmãos. Deus nunca vai falar assim para você, liga para o João e xinga ele. Deus vai falar isso para você? Não. Deus vai falar para você, liga para fulano de tal e fale com ele. E aí muitos de nós ficamos pensando ainda, será que é Deus, irmão? Fala com fulano e ora pela vida dele.
Não, será que é Deus que está mandando ainda? Eu vou fazer um jejum de 25 dias para descobrir se era Deus que estava mandando. A hora que você for orar, ele já morreu, irmão. Por via das dúvidas, vai lá. Investiga o terreno, faça como eu faço. Quando Deus fala alguma coisa, eu vou e dou uma volta em volta. Fala assim: está querendo comprar carro? Não. Ah, então tá bom. Acho que foi dor de barriga mesmo. Estou saindo fora. Né? Oi, tudo bom? Você está querendo mudar de emprego? Eu estou, rapaz. Ah, rapaz, então eu preciso falar com você. Por quê? Não, porque eu estava orando, rapaz, e Deus me falou algumas coisas aqui acerca de uma mudança de emprego. Entende, irmão? Sonda primeiro, vai dar uma fuçada, vai ver. Não chega já falando, mas se está te incomodando, procura ir nessa direção. Seja obediente. O rema de Deus, ou a revelação de Deus, ela virá através da pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida. Você quer novidade do céu? Você quer coisas novas de Deus para a sua vida? Você quer revelação de Deus para a sua vida? Isso virá através da pessoa do Espírito Santo. Agora, por isso que eu preciso ser muito, mas muito cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio você for do Espírito Santo, mais você receberá informações, notícias, direções vindas de Deus para você. Agora eu quero destacar aqui também outra coisa importante antes de nós encerrarmos. Tem mais 4, 7, 8 versículos bíblicos aqui, mas aleluia, brincadeira, né? Eu quero destacar duas coisas importantes para você antes de encerrar, que envolvem esse assunto. Quando o Espírito Santo fala comigo e com você, ou ele testifica dentro do meu e do seu coração, uma das coisas é para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. Algumas vezes é para ajudar o próximo. Então isso vem através de uma profecia, isso vem através de uma direção mesmo que você vai entregar para aquela pessoa, de uma resposta, muitas vezes através de um sonho, muitas vezes através de uma visão, algo que o Espírito Santo testificou em você para ajudar uma outra pessoa. Porém, diga porém, na maioria do tempo e na maioria das vezes, o testificar do Espírito Santo na minha e na sua vida não é para os outros, mas sim para mim e para você mesmo. Irmão, por que eu estou dizendo isso para você? Eu não creio de verdade em um Deus que sai mandando eu falar para a Rose, para o Arnaldo, para a Renata, para o Edmilson, para o Silvio, para a Sara, para o Claudemar, para a Fernanda e para o Wesley, para a Isabela, e vou falando, mas ele não fala comigo, irmãos. Faz sentido isso? Eu vejo um monte de profecias sendo lançado nos 4 cantos dessa terra, mas eu olho uns profetas, irmão, que pelo amor de Deus, querido, e sabe o que mais me assusta? É as pessoas darem crédito e nem conhece o profeta. Irmão, a hora que você ouviu uma profecia, antes de tomar posse dela, analisa bem quem é o profeta que está profetizando. Mas não analisa ele aqui não, analisa ele por dentro, a vida dele, quem ele é.
Porque, meu irmão, um homem e uma mulher que se diz profeta de Deus, que tem uma vida torta, não faz sentido para mim. E é isso que eu quero que você entenda. Se o Espírito Santo, ele quer tornar conhecido a mim e a você coisas da parte de Deus, o primeiro projeto dele não é com a vida dos outros, é com a minha vida. Aqui, ó, eu tenho que mudar, eu tenho que entender aonde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso corrigir, aonde eu preciso trabalhar. Agora, chegar aqui e dizer: irmão Arnaldo, eis que te digo, hein? Então reveja, repense, analise. Que tipo de coisa você tem ouvido? Eu vejo pessoas, irmãos, que andam de igreja em igreja em busca só disso. Vamos lá na igreja tal, porque lá o irmão é boca de Deus, aleluia, oh, glória. Acabou o culto, ele desce do altar, pega a amante dele, vai dar um passeio, sei lá o quê, e vai viver uma vida torta. Ou então ele já sai, já fala para os tesoureiros ou para os diáconos da igreja aonde está a caixinha da salva lá, já passa a mão no dinheiro, mete no bolso, fala: vão comer uma pizza, vão se divertir, glória a Deus, aleluia. Irmão, presta atenção, querido. E você sai de lá: ai, recebi uma revelação do céu, aleluia, ai, 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 ai. Irmão, toma cuidado, querido. Assim como você conhece a sua vida muito bem, Satanás também conhece. Ele anda ao teu derredor o tempo todo. Ele sabe muito bem. Entende? Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa alguém que perde um ente querido, e ele entra naquela loucura de falar assim: eu preciso falar com ele. Aí ele vai lá na mulher que traz aquele que fala. Aí a pessoa fala: oi, meu filho, é a minha mãe, aleluia, ai, 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 ai. Irmãos, preste atenção, querido. O evangelho é algo sério. As coisas de Deus são sérias. A obra de Deus, para acontecer na vida dos outros, precisa primeiro acontecer na minha. Para eu poder ser luz para alguém, eu preciso primeiro ser transformado. Porque senão é um cego levando outro cego para um lugar, e um cego levando um cego para um lugar, aonde eles vão chegar? Tem que haver mudança, querido. Tem que haver transformação. Eu e você precisamos querer essa verdade nas nossas vidas. Eu e você precisamos ir de frente para o espelho todos os dias e nos questionarmos. Nós precisamos falar: Espírito Santo, mostra para mim aonde eu estou errando. Me revela, Espírito Santo. O Senhor me leva à verdade. Mostre a verdade para mim, aonde eu estou errando, aonde eu sou errado. Irmãos, tem pessoas que são um poço de orgulho, de soberba, de vaidade, e vai falar para ele que ele é orgulhoso. E eu não posso acreditar que alguém que é cheio de Deus, o Espírito Santo, não vai falar para ele: meu filho, uma das qualidades do Espírito Santo, ou minha, é humildade. Um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito, tem que ser um homem, uma mulher de Deus, que anda se arrastando pelo chão. Está amarrado, pastor, porque eu nasci para ser cabeça e não cauda, aleluia, porque a palavra diz que eu vim para governar e não para ser governado, aleluia. A palavra de Deus diz que eu sou grande, aleluia. Isso, vai. E eu não estou dizendo que você não deve ser grande. Jesus era o maior, ele é o maior, mas ele amava pegar uma baciazinha de vez em quando e lavar os pés. Quando foi a última vez que você lavou um? E interessante, ele não lavou dos bonzinhos não. Ele lavou daqueles que ele já sabia que na hora que o chicote ia estralar,
cada um ia sair correndo, ia largar ele com a cruz sozinho, para carregar. Então nós precisamos rever, queridos, como tem sido a nossa vida dentro da nossa casa, como tem sido a nossa vida dentro do nosso trabalho, como tem sido a nossa vida dentro da igreja, e como tem sido a nossa vida na cidade em que nós moramos, no bairro em que nós moramos. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? O que elas veem? Elas veem talvez um fariseu, um publicano, um religioso, ou elas veem um homem e uma mulher de Deus? Amém, meu amado? Ser dirigido pelo Espírito Santo é ser alguém sem nada dentro dele, a não ser a pessoa do Espírito Santo, a não ser os princípios e valores do Espírito Santo, a santidade do Espírito Santo. É alguém que você não consegue machucar, é alguém que você não consegue ferir, porque dentro dele só tem amor. Você bate e ele devolve amor, você afronta e ele devolve amor. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que jamais se promove, muito pelo contrário, ele sempre vai promover o próximo. Que coisa linda vocês fizeram aqui, ou melhor, que coisa linda você fez aqui. Eu? Tadinho de mim se fosse eu. Se essa igreja, querido, ela é o que ela é hoje, é porque cada um aqui tem feito um papel, e eu creio que cada um de nós viveremos e veremos as grandes coisas que Deus fará, porque eu tenho orado todos os dias para Deus, dizendo assim: Deus, eu só quero uma coisa, Pai, que nós, se formos 5, se formos 10, se formos 20 ou se formos 50, que nós sejamos só cheios do Espírito Santo, que é o suficiente, irmãos. É o suficiente, amém? Então que nessa noite você possa rever esses conceitos que muitos de nós carregamos. Eu sei que alguns com experiências em outros ministérios, eu sei que tem pessoas que ao chegar nessa igreja se depara com uma igreja completamente diferente da que ela convivia antes, né? São doutrinas diferentes, atitudes diferentes. Mas sabe, meu irmão, talvez você não vá encontrar aqui as profecias ou as profetadas que muitos lugares têm, né? Eis que te digo, irmão, que você vai assinar um documento, aleluia, e uma caneta de ouro vai parar na sua mão, oh glória. Olha, meu irmão, para eu dizer algo para alguém, realmente tem que ser muito de Deus, porque para mim a palavra de Deus é o suficiente para mudar e transformar a minha e a sua vida. Só a palavra, amém? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Querido papai, nesta noite eu sou tão grato ao Senhor, Deus, por ouvir a tua palavra mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nos perdoe por querermos que o Senhor entre dentro de nós e habite dentro de nós, mas não nos esvaziamos de nós mesmos. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nos ajuda a tomarmos uma decisão de nos esvaziarmos de nós mesmos, de nos esvaziarmos de títulos, de posições, de opiniões, de posturas.
tantas coisas, Pai, que nos levam para longe do Senhor. Meu Deus, nesta noite, que nós possamos permitir que o Senhor entre dentro de nós, Espírito Santo, e não só entre, mas coloque dentro de nós tudo aquilo que é teu, os teus valores, os teus princípios, a tua santidade, a tua humildade. Senhor, tudo o que nós queremos, Pai, é sermos humildes como o Espírito Santo é. Tudo o que nós queremos é viver para glorificar o nome de Jesus. Tudo o que nós queremos, Pai, é termos uma vida de servos, que possamos nos debruçar e lavar os pés uns dos outros, que nós possamos olhar para os nossos irmãos e vê-los como pessoas mais importantes do que nós mesmos, Pai, e tratá-las como pessoas mais importantes. Senhor, nos ajuda a estarmos sempre prontos a nos humilhar, Senhor, e não nos exaltar, mas nos humilhar, que esse seja um dos nossos prazeres, nos rebaixarmos para fazermos os outros maiores do que nós, porque eu entendo, Pai, que isso é o que agrada o teu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o maior presente que nós recebemos nesta terra. Nada pode ser comparado ao Senhor. Não há ouro, não há prata, não há dinheiro algum nessa terra que possa se comparar a um presente de graça que nós recebemos para a nossa vida. E nessa noite eu oro e eu profetizo que essa igreja, que esse povo, que esses irmãos que estão aqui e também aqueles que estão me ouvindo nesse momento em casa, eles terão a vida deles mudada, transformada, porque o Senhor Espírito Santo hoje está entrando na vida deles e colocando dentro deles os teus valores, os teus princípios, a tua santidade e a tua humildade. Essa igreja, a partir de hoje, Pai, eu profetizo, ela será diferente, de homens e mulheres diferentes, Pai, em nome de Jesus. Até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego cada um nas tuas mãos e peço ao Senhor que continue falando com eles do teu jeito e da tua maneira, Pai, em nome de Jesus, amém.